Bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje, olha, o nosso foco é um pilar assim essencial para quem lida com dados, com inteligência artificial, que é o pré-processamento de dados. Temos aqui um material bem completo, sabe? Artigos, notas que detalham essa etapa. E a nossa missão aqui é tentar entender, né? Por que pegar dados brutos, jogar num algoritmo e pronto. Por que isso raramente funciona bem? Vamos investigar juntos aqui, com base nesses materiais, quais são os passos cruciais para preparar os dados e conseguir tirar valor deles de verdade. Isso mesmo. É engraçado como muitas vezes o pessoal foca tanto no algoritmo, né? E esquece um pouco dessa preparação. Mas a verdade, e os materiais que a gente analisou reforçam muito isso, é que a performance de qualquer modelo, qualquer um mesmo, está ligada demais à qualidade do que entra. O pré-processamento é essa ponte, sabe? Indispensável entre o caos que são os dados do mundo real e a aplicação eficaz dos algoritmos. É aqui que a gente transforma o dado bruto em informação que realmente que seja útil. Ok, então vamos começar pelo básico mesmo, né? Seguindo a linha dos materiais, eles definem conjuntos de dados, os famosos datasets, como coleções de objetos. E esses objetos podem ser, tipo, qualquer coisa, né? Clientes, produtos, imagens médicas, até tweets. Correto? Exato. Essa abstração é que é o legal. Cada objeto é uma instância, um exemplo daquilo que a gente está estudando. E cada um deles vai ser descrito por um conjunto de atributos ou características. Para visualizar, pensa numa planilha, né? Cada linha é um objeto, uma ocorrência, Certo. e cada coluna é um atributo. Idade, localização, temperatura, o texto de um post, enfim. E um ponto que os materiais destacam bastante, especialmente para aprendizado supervisionado, é o tal do atributo classe ou rótulo, que é aquilo que a gente quer que o modelo aprenda a prever, né? Tipo, fraude ou não fraude, é spam ou não é spam. Exatamente. É o nosso alvo, a variável que a gente quer prever que guia o aprendizado do modelo olhando para os dados do passado. Perfeito. Agora a pergunta-chave, que os artigos já colocam logo de cara. Tá, temos os dados, talvez até numa planilha bonitinha. Por que raios a gente não pode usar direto? Um dos textos fala bem assim: na vasta maioria dos casos, aplicar algoritmos de machine learning diretamente sobre dados brutos é inviável ou levará a resultados pobres. O que torna esses dados crus tão problemáticos? Ah, essa é a questão central. E os problemas são muitos, viu? Como os materiais detalham bem. Primeiro, a origem. Os dados vêm de tudo quanto é lugar. Sistemas diferentes, planilhas que alguém preencheu na mão, sensores, APIs, cada um com seu formato, suas regras. Tentar juntar isso já é um desafio inicial. Imagino. Só pensar em datas, né? Cada uma num formato, ou unidades de medida diferentes, quilos, libras. Nossa, já deve dar um trabalho. Precisamente. E aí você soma a isso os dados que faltam, né? Aqueles campos em branco. O que fazer com eles? Ignora a linha toda, tentar adivinhar o valor, o que a gente chama de imputar. Depois tem os erros mesmo. Erro de digitação, valor impossível, tipo idade de 200 anos. Clássico. Ou inconsistências lógicas, sabe? E tem a questão da escala que você mencionou. Se um atributo varia de 0 a 1 e outro de 0 a 1 milhão, muitos algoritmos vão acabar dando um peso assim desproporcional para o segundo só pelo tamanho do número, entende? Não pelo significado real. O pré-processamento tem que atacar tudo isso. Nossa, faz todo sentido. É quase como, sei lá, limpar um achado arqueológico antes de expor, né? Tirar a terra, consertar o que quebrou. Os materiais listam vários objetivos para essa faxina. Um deles é justamente esse, integrar dados de fontes diferentes. Sim. E essa integração, como os textos apontam, já traz outros problemas. Além do formato e da unidade, tem a questão da redundância. O mesmo cliente pode estar como José Carlos Pereira num lugar e JC Pereira em outro. Tem que identificar que é a mesma pessoa. Isso é parte do pré-processamento. Outro objetivo que mencionaram e que me chamou a atenção: reduzir a quantidade de dados.
Por que a gente queria menos dados? Eu sempre penso, quanto mais, melhor. Nem sempre. Reduzir dados pode ser duas coisas, né? Reduzir o número de linhas, os objetos, ou o número de colunas, os atributos. Reduzir linhas fazendo amostragem, às vezes é necessário se o volume é tão gigante que treinar um modelo fica impossível ou demora demais. Claro, tem que ser uma amostra boa, representativa. E reduzir colunas, que é selecionar os atributos mais importantes, ajuda a simplificar o modelo, deixa ele mais rápido e, olha só, muitas vezes até mais preciso. Porque tira ruído, tira informação que não ajuda, é o que a gente chama de seleção de características ou feature selection. Entendi. Então, menos pode ser mais, se for o menos certo. E outro ponto que, nossa, os materiais batem muito na tecla: balanceamento das classes. O que é isso exatamente? Imagina um cenário clássico. Detectar uma doença rara. Digamos que 99,5% das pessoas no seu dataset são saudáveis e só 0,5% tem a doença. Se você joga isso direto no modelo, ele pode aprender uma regra muito simples. Chuta sempre saudável. Ele vai acertar 99,5% das vezes. Nossa, uma acurácia altíssima. Exato. Só que o modelo é inútil para o que você quer, que é achar a doença. Balancear é usar técnicas tipo replicar os casos raros ou diminuir os casos comuns para forçar o modelo a prestar atenção no que é raro, mais importante. Caramba, isso é fundamental mesmo. Muda totalmente como a gente olha para a métrica de acurácia, por exemplo. E claro, tem a limpeza geral que a gente falou. Ruído, dado faltante, inconsistente, duplicata. E, por fim, transformar ou criar atributos novos. Parece um trabalho bem artesanal, né? É uma mistura de ciência e arte, com certeza. E, como os materiais enfatizam muito, antes de sair aplicando técnica, é vital entender os dados, mergulhar neles, usar estatística, visualização, para sacar as características, os padrões. Essa exploração inicial é que guia o resto todo. Então vamos focar um pouco nisso. Os textos dedicam um bom espaço para entender as características dos atributos e falam de dois conceitos-chave: tipo e escala. Por que essa separação é tão importante assim? Porque ela basicamente dita o que a gente pode e o que não pode fazer com cada coluna, com cada atributo. O tipo faz a primeira grande divisão. Tem os quantitativos, que são numéricos, representam quantidades, e os qualitativos, que são simbólicos ou categóricos, representam qualidades, categorias. Certo. Os quantitativos podem ser contínuos, tipo altura, peso, podem assumir qualquer valor no intervalo, né? Ou discretos, como número de filhos, quantidade de cliques, só valores específicos, geralmente inteiros. E a unidade de medida é chave aqui, como a gente já falou. Exato. E os qualitativos representam categorias: cor, vermelho, azul, tipo de cliente, premium, standard, satisfação, baixa, média, alta. Um ponto interessante que um dos artigos levanta é a confusão que às vezes rola. O pessoal codifica a categoria com número, tipo 1 para vermelho, 2 para azul. Ah, sim. E acha que virou quantitativo. Mas não virou. Calcular a média desses números não faz sentido nenhum, né? O contrário também acontece. Você pega faixas de idade, que é numérico, e agrupa em categorias, jovem, adulto, idoso. Isso me leva direto para a escala, que parece refinar ainda mais essa ideia. Os materiais falam de 4. Nominal, ordinal, intervalar e racional. Parece meio acadêmico isso, não? Qual a diferença na prática? Totalmente prática. É a escala que diz quais contas a gente pode fazer. Vamos lá, rapidinho. Categoria sem ordem. Cor, tipo de fruta, CEP, média, ordenar. Nada disso faz sentido. Só contar a frequência, a moda. É qualitativo. Categoria com ordem, mas a distância entre elas a gente não sabe. Escolaridade. Fundamental é menos que médio, que é menos que superior. Tamanho. PMG. Satisfação. Insatisfeito, neutro, satisfeito. Sabemos a ordem, mas quanto M é maior que P, não dá para dizer. Média ainda não rola, mas mediana e ordenar, sim. Continua qualitativo. Ok, esses são os qualitativos.
E os quantitativos, onde entram? Aí vem as escalas intervalar e racional. São números onde a diferença faz sentido, mas não tem um zero absoluto, um zero que significa ausência. O exemplo clássico é a temperatura em Celsius. 30 graus é 10 graus mais quente que 20, e essa diferença é igual a de 20 para 10. Mas 0 grau não é ausência de temperatura, é só onde a água congela. Por isso não dá para dizer que 20 graus é o dobro de calor que 10 graus. Ano também é intervalar. Média e mediana fazem sentido aqui. Certo. É a mais completa. Tem tudo da intervalar e ainda tem um zero absoluto, que significa ausência mesmo. Peso, altura, salário, idade, quantidade vendida. 0 quilos é não ter peso. 0 reais é não ter dinheiro. Aqui sim, razões fazem sentido. Alguém com 2 metros tem o dobro da altura de alguém com 1 metro. Todas as contas normais são válidas. Entendi. Então, saber a escala evita fazer umas contas malucas, tipo calcular a média dos CEPs da rua, que é nominal. Ou dizer que quem está muito satisfeito, que é original, está 2 vezes mais feliz que o satisfeito. Realmente isso muda como a gente trata cada coluna. Exatamente. E esse entendimento guia a próxima etapa que os materiais detalham: usar estatística descritiva para resumir os dados. Certo. A boa e velha estatística. O que a gente busca resumir? Os textos falam de frequência, tendência central, o quão espalhados os dados estão, a dispersão. Isso. Para a tendência central, ou seja, onde os dados se concentram, para dados nominais e às vezes ordinais, a gente usa a moda. Qual o valor mais comum? Qual a cor de carro mais vendida? Para dados numéricos, intervalar racional, e às vezes ordinal se tratado como número, temos a média, soma tudo e divide pela quantidade. O problema é que ela é muito sensível a valores extremos, os outliers. A mediana. Pega todos os valores, ordena e pega o do meio. Metade está abaixo, metade está acima. Essa, sim, é bem mais robusta a outliers. Um dos artigos dava um exemplo ótimo sobre renda. A renda mediana geralmente reflete melhor a realidade da maioria do que a média, que pode ser puxada lá para cima por uns poucos muito ricos. Quartis e percentis. A mediana é o segundo quartil, Q2, ou percentil 50, P50. O primeiro quartil, Q1 ou P25, deixa 25% dos dados para trás. O terceiro quartil, Q3 ou P75, deixa 75% para trás. Eles dão uma ideia da distribuição além do centro. Ok, isso para achar o meio. Mas e para saber o quão espalhados os dados estão? Eles estão juntinhos ou muito dispersos? Aí entram as medidas de dispersão. Intervalo ou amplitude. Simplesmente o maior valor menos o menor. Muito sensível a outliers também. Variância. Mede o quanto, em média, os valores se afastam da média, só que ao quadrado. É meio chato de interpretar direto na unidade original. Desvio padrão. É só tirar a raiz quadrada da variância. Aí sim, ele volta para a unidade original. Se os dados são em reais, o desvio padrão é em reais, o que é ótimo. Ele indica, em média, o quão longe os pontos costumam estar da média. Desvio padrão baixo, dados concentrados. Desvio padrão alto, dados bem espalhados. Perfeito. Isso é para olhar cada atributo sozinho. Mas os problemas reais raramente dependem de uma coisa só, né? Como os materiais sugerem olhar a relação entre os atributos, tipo idade e salário, ou o tempo de uso de um app e se a pessoa cancelou o serviço. Para isso, a gente entra na análise multivariada. Os materiais focam em 2 medidas principais para atributos numéricos, a covariância e a correlação. Para isso, a gente entra na análise multivariada. Os materiais focam em 2 medidas principais para atributos numéricos, a covariância e a correlação. A covariância mede como 2 atributos variam juntos. Se ela é positiva, eles tendem a subir ou descer juntos. Negativa, um sobe quando o outro desce. Perto de zero, não parece ter relação linear. O problema, como um dos papers bem ressalta, é que o valor dela depende muito da escala dos dados. Uma covariância de 10.000 pode ser forte ou fraca, depende das unidades. E é aí que entra a correlação para salvar o dia, né? Pelo que eu li nos textos... Exatamente. A correlação, mais especificamente o coeficiente de Pearson,
pega a covariância e a normaliza. Divide pelos desvios padrão de cada atributo, o resultado fica sempre no intervalo bonitinho, de -1 a +1. Isso faz ela ser independente da escala e muito, muito mais fácil de interpretar. Então +1 é uma relação linear perfeita positiva, tipo uma linha reta subindo. -1 é uma relação linear perfeita negativa, uma linha reta descendo. E 0 é ausência de relação linear. Nossa, isso parece bem mais útil na prática para a gente sacar quais variáveis andam juntas. Sem dúvida. É ferramenta padrão na exploração de dados. Mas, 2 lembretes cruciais. Correlação só pega relação linear. 2 variáveis podem ter uma relação super forte, mas não linear, tipo uma curva em U, e a correlação dá perto de 0. E o mais importante de tudo, correlação não implica causalidade. Só porque 2 coisas variam juntas, não quer dizer que uma causa a outra. Os materiais são bem enfáticos nisso e com razão. Ótimo lembrete, fundamental mesmo. Bom, então a gente explorou os dados, entendeu as características, as relações. Agora sim, parece que estamos prontos para de fato aplicar as técnicas de pré-processamento que os materiais listam. Vamos dar uma revisada nessas tarefas? Vamos lá. Com base nessa exploração toda e nos objetivos que a gente já discutiu, a gente vai aplicar uma ou mais dessas tarefas. E muitas vezes é um processo que vai e volta, sabe? Iterativo. Primeiro, a integração de dados. Juntar tabelas de fontes diferentes, ter que resolver aqueles problemas de nomes diferentes para a mesma coisa, unidades diferentes. O exemplo do José Carlos Pereira. Depois, a limpeza de dados, data cleaning. Essa talvez seja a parte que dá mais trabalho, viu? Incluir tratar dados ausentes, missing values. O que fazer com os buracos? Tira a linha? Tira a coluna? Preenche, que a gente chama de imputar, com a média, mediana, moda, ou usa até um modelo mais chique para tentar prever o valor que falta. A escolha depende muito do contexto, da quantidade de dados faltando. Um guia prático no material dava umas dicas boas sobre isso. Tratar dados ruidosos, noise data. Identificar e corrigir erro óbvio, tipo a idade de 200 anos, ou suavizar umas flutuações que parecem aleatórias. Talvez usando umas técnicas como binning, que é agrupar em faixas, ou regressão. Outliers. Os valores muito extremos também entram aqui. Tira eles. Usa métodos que não são tão afetados por eles. Tratar dados inconsistentes. Corrigir contradição. Tipo, a pessoa está marcada como solteira, mas tem informação de cônjuge no cadastro. Remover duplicatas. Achar e tirar registros que são idênticos ou quase idênticos. Nossa, essa parte da limpeza parece um campo minado mesmo. E depois dela, o que mais? Aí vem a transformação de dados, Data Transformation. Normalização ou padronização, que é ajustar a escala dos números para ficarem ou num intervalo comum, tipo 0 a 1, ou com média 0 e desvio padrão 1. Isso é essencial para algoritmos que são sensíveis à escala, como redes neurais, SVM. Discretização. Transformar um atributo numérico contínuo em categorias. Por exemplo, agrupar idade em faixas. Jovem, adulto, idoso. Pode ser útil para alguns algoritmos ou para simplificar a análise. Criação de atributos. Feature Engineering. Essa é legal. É derivar atributos novos a partir dos que já existem que podem ser mais úteis para o modelo. O exemplo clássico é calcular o IMC a partir do peso e altura, ou tirar o dia da semana de uma data. Aqui entra muita criatividade e o conhecimento do problema. Codificação de atributos categóricos. Transformar as categorias nominais, ordinais, em números que os algoritmos entendam. O mais comum é o one-hot encoding, que cria uma coluna nova para cada categoria, com 0 ou 1. E, finalmente, aquela redução de dados que a gente já tinha falado antes, né? Isso que pode ser de 2 formas principais. Seleção de atributos, feature selection. Escolher um subconjunto dos atributos originais, os mais relevantes, e jogar fora o resto. Tem métodos estatísticos para isso ou baseados nos próprios modelos. Extração de atributos, redução de dimensionalidade. Aqui a gente não escolhe, a gente cria um número menor de atributos novos, umas combinações dos originais, que tentam capturar a maior parte da informação.
A análise de componentes principais, o PCA, que os materiais citam, é a técnica mais famosa para isso. Ótima para quando tem muitas colunas e elas são correlacionadas entre si. Uau! Realmente é todo um universo de técnicas. Fica muito claro que não é só apertar um botão limpar dados. É um processo quase de investigação, né? E iterativo, como você disse. Exatamente. E a ordem que você faz as coisas importa. As escolhas dependem dos dados que você tem, do que você quer fazer com eles, do algoritmo que vem depois. Os materiais que a gente viu são um excelente guia, um mapa. Mas a aplicação na prática exige experimentar, olhar criticamente o resultado de cada passo. Não tem receita de bolo, não. Então, acho que o grande aprendizado dessa nossa conversa, dessa análise, é que o pré-processamento é tão crucial quanto a própria modelagem. Ignorar isso ou fazer de qualquer jeito é quase pedir para ter resultado ruim ou até enganoso, né? Tem que dedicar tempo, atenção para preparar bem o terreno. Perfeitamente colocado. É a fundação. A fundação sobre a qual todo o prédio do aprendizado de máquina vai ser construído. Se a fundação está fraca, não adianta ter o prédio mais bonito e sofisticado em cima, ele vai ter problema. E para a gente fechar com uma reflexão que surgiu aqui pensando nessa jornada pelos materiais, já que cada etapa dessa, tratar valor faltante, escolher atributo, balancear a classe, tudo isso envolve uma escolha nossa. Como que a gente garante que essas escolhas, mesmo que a gente faça com a melhor intenção, não estejam, sutilmente distorcendo a realidade que o dado representa? Ou até introduzindo uns padrões ali que não existiam de verdade? Fica essa questão, sobre o impacto talvez invisível dessas decisões tão técnicas.